Solta a vinheta, né? Solta a vinheta, né, cara? A gente fica assim. Lembra disso? Depois vamos fazer um making off com essas palhaçadas aqui. Fica legal, né? Bom, hoje eu estou aqui com meu amigo Adriano Castro, meu amigo Lucas Quintino, e a gente se reuniu nessa manhã para falar sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram. Como saber se alguma coisa é pecado ou não, se não está escrito na Bíblia? É uma pergunta interessante, né? Com certeza, show. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o significado da palavra pecado. No hebraico, o significado da palavra pecado é errar o alvo. E que alvo é esse que nós, como cristãos, nós temos? Tem um texto lá em João 14, versículo 21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, Jesus falando. Então, para a gente iniciar esse bate-papo nosso, o primeiro ponto que a gente tem que ter é que o quê? A partir do momento que eu sou cristão, a partir do momento que eu decidi ter Jesus como Senhor da minha vida, o meu alvo é Ele. O meu alvo é seguir aquilo que Ele deixou na palavra e mais, é amar Ele, é fazer aquilo que agrada a Ele, né? O que você acha, Adriano, a respeito dessa pergunta? O que você entende enquanto cristão? O que você aplica na sua vida a respeito disso? Eu acho muito legal essa pergunta, porque realmente a gente fica pensando, poxa, eu tenho desejo de fazer tal coisa, eu quero fazer alguma coisa ou outra, mas eu não sei se isso é pecado ou não. E aí a gente vai para a Bíblia e fica querendo que a resposta esteja ali, já na nossa mão, ali abrir o versículo e falar, faça tal coisa que você quer para a sua vida, e você não vai achar esse versículo. Né? Eu acredito muito que isso tudo tem a ver com identidade, sabe? Às vezes a gente fica querendo esse código de regras e a gente não vai achar. Por quê? A partir do momento que você aceitou a vida para Jesus, você é cristão, você tem uma nova identidade. E essa tua identidade é o que vai fazer como que você vai se comportar. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter as atitudes coerentes ao Deus que eu sirvo. Se Ele é um Deus santo, se Ele é um Deus reto, se Ele é um Deus justo, eu tenho que ter essas características em mim. E eu acho muito bacana o fato de, no original, o significado de pecado é errar o alvo. Então, se eu tenho que ser cada dia mais parecido com Jesus e cada vez mais essa identidade se tornar mais visível na minha vida, a partir do momento que eu estou sendo diferente de Jesus, ou diferente dessas características que Jesus veio nos ensinar, eu estou errando o meu alvo. Então, de repente, tem alguma coisa na tua vida que ela é lista, alguma coisa que você queira fazer, que você possa fazer. Paulo fala sobre isso, né? Diz que tudo nos é lícito. Aí ele abre mais ainda, a gente fica mais na dúvida ainda. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, o que não convém? Aquilo que não é característica da sua identidade como servo de Deus, como filho, né, de Deus. Então, tudo que foge a essas características que agradam a Deus e que refletem Jesus na tua vida, é o pecado. É assim que eu vejo, questão de identidade. E recentemente o Lucas pregou uma palavra lá na igreja, né, com o tema de não pare. E você citou uma coisa que se encaixa nessa conversa nossa, né? É a questão do alvo, né? E eu vejo que assim, todos nós temos alvos nas nossas vidas, né? Alvo físico e alvo espirituais, as nossas metas. Mas focando aqui para o espiritual, eu vejo assim, nos dias de hoje a gente acostuma a querer dica de tudo. Vamos supor, você quer ter um negócio, você quer tudo que vai dar certo. Então, sim, passo a passo. Isso, né? A gente tem preguiça de buscar saber o que a gente precisa fazer. Então, eu vejo que essa questão do pecado, ela tem um outro ponto importante que diz assim que a gente quer saber se é pecado ou não, mas na Bíblia não vai ter todas as coisas escritas certinho se é pecado ou não. Então, tipo assim, se Deus ele falasse tudo que é certo e que é errado, não ia ter sentido. Por quê? Porque Deus ele quer que a gente busque e faça a vontade dele. Então, como que a gente vai fazer a vontade dele se já deixar tudo corretamente prescrito? Então, é por isso que Deus nos deu espírito, alma e corpo, deu tudo para a gente poder pensar, para a gente poder sentir, para a gente poder imaginar. Então, eu vejo que assim,
essa questão do alvo, Paulo ele fala que ele tinha um alvo, que ele não tinha alcançado, mas ele tinha um alvo que não fazia com que ele desistisse desse alvo. Então eu vejo que assim, Paulo ele foi tenso, no entanto que ele sofreu, ele morreu para alcançar o alvo dele. Então assim, a gente não pode deixar com que esse alvo ele saia do nosso caminho. Então, como que a gente vai fazer para a gente buscar esse alvo, né? O pecado ele fala que, o hebraico fala que o pecado é a gente fugir do alvo. Então, vejo que a única maneira da gente saber se algo ele é certo ou se ele é errado é a gente usar tudo as capacidades que Deus deu para a gente, né? Recentemente também eu preguei uma palavra também que diz sobre a nossa consciência, né? O espírito fala, o coração engana e a consciência ela aponta para algo. Então o que acontece? De um lado vai estar o Espírito Santo, de outro lado vai estar o nosso coração. E vai existir uma batalha ali. E a nossa consciência, o que é a nossa consciência? É algo que Deus deu pra gente discernir. Então você pega uma pessoa que ela nunca foi na igreja, uma pessoa que ela nunca leu a Bíblia. Se ela faz algo errado, ela pega e chega em você assim e ela fala assim, não sei, eu fiz isso aí, mas eu acho que alguma coisa me fala que tá errado. É a ela, consciência dela, porque isso foi uma coisa que Deus deu para todo mundo. Então eu vejo que assim, mas por que mesmo assim a gente erra? Porque é aquilo que eu disse, né? Tem um espírito e um coração, aquilo que está mais forte na gente, aquilo que está mais alimentado, vai ser aquilo que vai predominar. E o texto que fala lá em Romanos 2,15, se eu não me engano agora, ele fala, né, que a nossa consciência ela vai apontar para aquilo que é certo ou que é errado, quer nos defendendo, quer acusando. Então se a gente fala assim, eu estou na dúvida, isso é certo ou não é certo? Então, na minha vida, quando eu fico na dúvida, eu prefiro não fazer, por mais que seja certo, eu prefiro não arriscar. Mas às vezes acontece de eu errar e arriscar, mas imediatamente a minha mente aponta que eu fiz algo errado. E às vezes eu falo assim, Senhor, eu não sei se foi pecado ou não, mas eu acho que foi pecado, tipo assim, alguma coisa me mostra. Então, mesmo assim, eu me arrependo e peço perdão. Não a Bíblia não dizendo que é certo e errado. Então, eu acho que todos nós temos isso, né? Nossa consciência sempre apontando para algo. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente dá vazão para o Espírito Santo, né? E reconhecer essas três coisas. Olha que interessante dentro do que o Lucas falou, essa questão, imagina que Deus deixa tudo escrito na Bíblia, do que pode e o que não pode. A gente vê que desde lá do princípio, Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Agora imagina, pensa numa pessoa que você ama, pensa numa pessoa que você ama, uma pessoa que você ama. Aí de repente você e aquela pessoa que você ama estabelece um livro onde está assim, você pode fazer isso, isso você não pode, você pode fazer isso, isso você não pode. Isso não é relacionamento. O manual do casamento, né? Manual do casamento, manual do mais fácil, sua família. Bom, eu ainda não. Deixa quieto. Agora, olha pra você ver como Deus tem um relacionamento. Eu já tive coisas na minha vida que, alguns momentos da minha vida, eu senti que o Espírito Santo não quisesse que eu fizesse aquilo. E em outros momentos eu não me senti impedido de fazer aquilo. Só que isso não foi um manual. Eu não olhei lá na Bíblia e Deus pegou e falou assim, Pedro, não come pizza. Não era pizza no caso, é só um exemplo. Foi algo que naquele momento o Espírito Santo me orientou. Falou, não faz. Mas por quê? Porque ao invés de procurar um manual do que é certo e o que é errado, é pecado ou não é pecado, o que eu tenho que procurar primeiramente? É um relacionamento com Deus. Exato. Assim como você tem um relacionamento com a pessoa que você ama, você não vai ficar ali no que é o certo e no que é errado. À medida que vocês estão se relacionando, você vai sentir, poxa, se eu fizer isso aqui, eu vou desagradar aquela pessoa. E é o que Jesus falou, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, você vai buscar Ele. Então eu acho interessante isso que o Lucas falou, né? Se Deus coloca na Bíblia ali tudo, exatamente tudo, não escuta funk. Não escuta funk, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Cadê o relacionamento? Cadê o amor? E esse é um negócio mecânico. E sabe o que é interessante? Que a melhor maneira de saber como agradar alguém é você conhecendo ela. Então, quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu vou saber como eu agrado ela ou não. E assim é com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai saber o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você abandone, deixe de fazer. Então, esse é o nível que a gente
tem que buscar. O problema é que muitas vezes, como a gente falou, a gente quer tudo escrito, que pode, como pode, para justificar uma vontade nossa de fazer aquilo que é errado. Mas a nossa própria consciência, como o Lucas falou, está apontando, não faça isso. Aí você fica naquela, pô, onde que está na Bíblia falando que eu não posso fazer? Tenta arrumar essa justificativa, né? E essa questão que o Adriano falou também de saber como que Deus ele quer ou não. Então, assim, Deus ele criou a gente para ter um relacionamento com Ele. E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou precisar orar muito, vou precisar ter muito tempo com Deus para me conhecer como é Deus corretamente. Só que eu vejo uma questão interessante que é o seguinte: a gente sabe algumas características de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo e Deus é puro. Então eu acho que a gente pode encaixar essas três coisas. Vamos supor, eu estou com vontade de fazer algo e eu não sei se é certo ou se é pecado. Mas será que essa coisa ela vai ser perfeita? Ou será que essa coisa vai ser pura? Será que se eu fizer isso vai ser algo puro, algo que não vai manchar, talvez, o nome de Deus? Será que se eu fizer vai ser algo santo? Eu acho que a gente poderia colocar essas três coisas quando for tomar uma atitude. Porque você vai fazer alguma coisa que você fala, não, isso aqui não é santo. Até os olhos de uma pessoa que não é cristã, ela fala que não é uma coisa boa. Então eu vejo que essa questão de a gente colocar em primeiro lugar, isso é santo, isso é puro, isso é como a perfeição de Deus. Então, tipo assim, eu acho que qualquer atitude precisa estar encaixada nessas três coisas, sem precisar ter essa, que o André falou, que a nossa intenção é justificar, assim, mas eu preciso orar muito, eu preciso ter muito tempo de igreja para ter um relacionamento com Deus. Não, é só a gente olhar as características, porque eu vejo que isso é uma forma de desculpa também, que às vezes a gente pode usar, as pessoas podem usar para poder cometer o erro, entendeu? Qual é a motivação do coração nosso quando a gente se depara com essa pergunta, né? Tipo, o que é pecado, o que não é? Como eu saber se alguma coisa é pecado ou não se não está na Bíblia? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente se deparou com essa pergunta é olhar a motivação do meu coração. Por que eu estou pensando isso? Igual o Adriano citou, será que é uma coisa que, e pegando o gancho aqui do Lucas, que a minha consciência está ali falando, cara, não faz. E, tipo assim, eu falar, cara, mas eu quero achar uma justificativa para eu fazer, e aí eu vou para a Bíblia, porque querendo ou não, você vai achar justificativa para tudo. Se você pegar o Google aí agora e abrir lá, é pecado roubar um banco? Estou sendo bem extremista aqui. Vai ter alguém na face da terra que vai ter pego vários textos da Bíblia lá e falado, não é pecado não, você pode roubar um banco desde que seja para a glória do Senhor. Tipo, exagerando demais aqui, né? Muitas religiões extremistas acabam fazendo isso, né? Falam, é pecado explodir o irmão? Não, porque o outro lá explode o irmão. Então, cara, é interessante. E uma coisa que eu acho que também é importante falar, eu não vou ler os textos, mas Romanos 14, 21 e Romanos 15, 1, o que está escrito lá? Que a gente vive em comunidade. A partir do momento que você é cristão, você está inserido numa família. E o que a Bíblia fala, né? O mesmo Paulo que fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nesse texto fala o quê? Se você tem plena convicção naquilo que você está fazendo, mas aquilo que você vai fazer vai escandalizar o irmão, ele fala que é melhor você não fazer. Então, às vezes, não é pecado. Mas se você fizer aquilo e colocar a fé de alguém que está ali do seu lado em risco, ele fala, não faz. Ou faz, sei lá, assim, de uma forma que aquela pessoa não vai se escandalizar, que ela não esteja ali vendo, enfim. Tem a ver com fugir da aparência do mal também, né? Muitas vezes a gente, dependendo do ambiente que a gente vai e tudo, mesmo que não tenha problema que você vá ou participe, se for escandalizar alguém, é melhor que você evite, né? Mesmo sendo lícito e tudo mais, fugir até da aparência do mal, para não escandalizar ninguém. Você vê que o que mais está saindo aqui nessa conversa é o Espírito Santo nos mostrando, né? Tipo assim, igual você falou, você não acha lá na Bíblia falando se você deve beijar ou não. O caso lá da Bíblia fala para você não se embriagar e tudo mais, quando você faz uma comida ou um doce, o álcool fermenta e tal, você não vai estar ingerindo nada que vai tirar a sua consciência. Mas foram casos em que na sua vida e na minha vida já aconteceu, onde o Espírito Santo pegou e falou, dá uma segurada. Mas é pecado? Não está escrito na Bíblia que é pecado, mas foi uma orientação que ele deu. Agora, olha o que é interessante, não está escrito que é pecado, mas se naqueles momentos a gente faz contrário à vontade do Espírito Santo, eu erro o alvo. E aí, se eu erro o alvo,
a palavra de Deus diz que eu estou pecando. Não necessariamente porque está escrito, mas porque eu fugi do alvo que o Espírito Santo me deu. É muito doido, né? Isso, pensar que Deus tem um propósito para você e tem um plano para você. E mesmo que você viva uma vida que não é uma vida de crime, de violência, qualquer coisa nesse sentido, mas que não está dentro daquilo que Deus planejou para você, você está errando o alvo. Olha que importante que é essa questão de ter um alvo e dar ouvido à voz do Espírito Santo. Verdade, isso aí. Depois eu corto essa parte. Pedi pra falar só pra minha cara que Pedro. É risada, pô. Inclusive é tão interessante que tem lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, falando que nosso corpo foi comprado por Deus e é templo do Espírito Santo. Então, nem o nosso corpo é de direito nosso mesmo. Então, não tem o que eu devo ou devo deixar de fazer com o nosso corpo, exatamente, né? Além da questão da imoralidade sexual, que é bem claro, né? Que nós não podemos usar o nosso corpo para imoralidade sexual. Mas até o que a gente vai fazer com o nosso corpo, a maneira que a gente cuida dele, a maneira com que a gente, né, a maneira com que a gente trata o nosso corpo é importante porque isso glorifica a Deus. A maneira como que a gente age, né, conduz a nossa vida é um exemplo da glória de Deus na nossa vida. Então é muito mais do que pode e que não pode, né? Eu acho que o que a gente consegue concluir de tudo isso aqui, para alguém que estiver assistindo, tiver a dúvida, como que eu sei se alguma coisa é pecado ou não, se não está na Bíblia? É do nosso relacionamento com Deus. A única pessoa que vai conseguir orientar cada um de nós naquilo que é certo ou que é errado, se é pecado ou não é pecado, é o Espírito Santo. Que é uma coisa que o Adriano citou agora há pouco, que é interessante, é que cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um plano. Tem coisas que às vezes Deus vai pedir para eu me privar e não vai pedir para você se privar, porque não faz parte do plano que Ele tem na tua vida. Faz parte do plano que Ele tem na minha. Então, o pessoa que estiver me assistindo, a gente aqui, às vezes Deus tem algo para a sua vida que não tem para mim. E você vai sentir o Espírito Santo te restringindo disso, e Ele não vai me restringir. Mas por quê? Porque é um plano que Ele tem na tua história. E lembrando, o que é pecado? É errar o alvo. Então, se Deus está me dando um alvo, se Deus está me dando uma direção, e eu estou fugindo daquilo, eu estou errando o alvo de Deus. Eu posso dizer que eu estou falhando com Ele, né? Que eu estou pecando. Então, acho que a gente podia concluir esse bate-papo dessa forma, né? Incentivando. Você quer saber se realmente, assim como diz aquele texto que eu li no início, de João 14, 21, que Jesus fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se realmente você como cristão quer amar Jesus, você vai buscar ter um relacionamento com Ele. Sim, para obedecer o que a palavra diz, mas sim para entender quais são as direções específicas do Espírito Santo para a nossa vida. Vocês querem concluir com alguma coisa? Acho que